Discovery Houston, negative return. Vamos agora para uma aula muito importante, onde a gente vai trazer a nossa primeira imagem para dentro do Photoshop. A gente vai criar um novo projeto aqui, tá? As configurações anteriores já estão aqui, só que dessa vez a gente vai se atentar ao detalhe da questão de RGB ou CMYK, que no caso são duas variações importantes aqui. O RGB ele serve para web, vídeos e coisas que envolvam principalmente telas, e o CMYK serve para coisas que envolvam impressão. Caso vocês percebam que tem a necessidade de eu fazer um módulo especial falando só sobre impressão, porque nem todo mundo utiliza o Photoshop para poder trabalhar elementos de impressão, é só comentar aqui embaixo e ir mandando mensagem lá para mim no direct e tal, enchendo o saco para eu poder fazer isso, ok? Nesse primeiro momento, vamos clicar aqui em RGB, só que quando a gente chegar lá, a gente vai vir aqui em Image e Mode, que aqui a gente também consegue mudar depois de criado. Beleza? Nessa parte de imagem a gente vai mexer daqui a pouquinho. Deixa eu só primeiro trazer uma imagem para cá. E tem duas formas de fazer isso. A primeira delas é você indo lá direto na sua imagem. E aí você tem aqui, deixa eu pegar uma imagem qualquer, vou pegar essa aqui. Eu consigo arrastar ela para dentro do Photoshop. Eu pego aqui, arrasto ela para cá e ela já caiu aqui. Por que ela caiu assim? Vou explicar daqui a pouco. Vou só dar um Enter aqui, que é para essa imagem entrar, tá bom? Mas uma outra forma de fazer isso é você clicando com o botão direito em cima da sua imagem, você clica em Abrir Com, e aí você seleciona aqui o Photoshop para ele poder abrir no Photoshop também. Só que nesse caso ele abre com uma aba. Então, qual que foi a diferença aqui? A diferença é que essa imagem aqui, ela abriu como uma imagem separada. Então, qualquer alteração que eu fizer nessa imagem aqui e salvar, apareceu uma imagem aqui, uma informação aqui, mas por enquanto ignora. Qualquer mudança que eu fizer nessa imagem e salvar, ele vai salvar por cima dessa imagem principal aqui. Porque essa imagem, ela está, por assim dizer, inteira. Diferente dessa outra, que ela está como um objeto inteligente. Vou explicar o que é objeto inteligente. Objeto inteligente, basicamente, é a sua imagem com a possibilidade de você expandir ela sem perder a qualidade. Só que a principal função de objeto inteligente não é esse. Vou dar o Enter aqui de novo, para ele poder voltar para o nosso modo normal da imagem. Mas, quando ele está com esse símbolo aqui, esse símbolo exatamente aqui nesse formato, significa que ele é um objeto inteligente. Isso significa que se eu clicar duas vezes nessa imagem, ela vai abrir para mim numa nova aba com as mesmas características dessa imagem. Percebem a diferença? Essa imagem, eu arrastei ela para dentro do nosso projeto. Essa imagem, eu abri ela direto da imagem do lado de fora. É importante perceber essa diferença, tá, gente? Isso aqui é muito importante para não confundir depois. E agora, eu cliquei duas vezes nessa imagem e abri ela aqui para ela poder entrar no modo inteligente. Só que agora já não é mais um objeto inteligente, tá vendo? Agora é uma imagem normal. E aí, a nossa imagem, quando aberta dessa forma, ela pega as características da nossa imagem original. E nesse caso, eu não consigo editar ela, tá? A gente vai conseguir editar isso um pouco mais para frente, vocês vão entender porque existe um terceiro modo nisso aqui, onde eu editando essa imagem, as características já caem direto aqui, tá? Isso aí vai ser para os próximos módulos. Mas qual que era o objetivo nosso aqui? Trazer a imagem aqui para dentro, para a gente entender como é que funcionava essa questão da imagem, e também a questão principalmente de salvamento de arquivos, que é o objetivo aqui desta aula. Porque a gente trouxe uma imagem aqui para dentro, vamos ajustar aqui nossa imagem, bacana, editamos, opa, gostamos, ficou muito bom. Agora, como é que a gente salva? A principal forma da gente salvar é vindo em File, Export, tá? Não, primeiro a gente tem que o Save, beleza? Lembra do Save? Salvar, Ctrl S. Sempre que você fizer qualquer pequena alteração, Ctrl S, porque aí você vai salvando, beleza? Mas aí você vem aqui em Export e aí você tem algumas possibilidades de salvar aqui. A gente vai aqui flutuar pelas principais e vamos começar por Export Save for Web. O Save for Web é quando a gente utiliza para comprimir arquivos para a gente salvar ele para a web, beleza? A gente tem aqui as informações da nossa imagem, algumas coisas para a gente trabalhar aqui. Essa Slice Tool, que seria a fatia, a gente vai usar lá na aula de carrossel. Isso aqui vai ser muito usado ainda, tá bom? E fora isso aqui, por esse lado aqui não tem muita coisa não.
Uma coisa muito importante para se atentar é o percentual de tamanho da imagem aqui. Caso a imagem esteja muito grande e caso a gente vá salvar, por exemplo, para colocar no site, a gente pode diminuir o percentual aqui, por exemplo, para 50%. Dá Enter, que aí ele vai redimensionar essa imagem e se observa que mudou tanto a largura quanto a altura da imagem aqui. Ok? Aqui ele está preso, ok? Preso que eu falo é porque é linkado, então se eu tiro ele aqui, eu não aumento ele ou diminuo proporcionalmente. Isso acontece no Photoshop inteiro, tá? Inteiro, você vai ter essa informação aqui, muito importante você atentar a esse detalhe. E aqui em cima a gente tem as opções principais, tá? Quando a gente percebe que uma imagem é muito grande, mas a gente não consegue manter ela numa qualidade boa, a gente salva em PNG8. O PNG8 ele tem um outro problema que vai aparecer lá no módulo especial de site, vocês vão entender, ainda não vou me aprofundar aqui, mas a gente consegue salvar em PNG 24, PNG8 e JPEG, que são os formatos principais. Quando a gente clica em Save, ele vai salvar a nossa imagem. No caso, ele vai perguntar onde que a gente quer salvar, vou colocar aqui área de trabalho e vou colocar aqui imagem de teste. Eu já estou fazendo isso aqui para que na hora que eu for salvar as imagens lá, a gente já tenha agilidade nesse sentido. Uma outra forma de salvar a imagem é vindo em File, Export, e aí você pode vir aqui em Layers to File. O Layers to File ele vai pegar todas as camadas e vai exportar uma por uma separadamente. A gente ainda deve utilizar isso aqui, ok? Uma outra forma é você exportar pelo Artboard, mas como a gente não tem um Artboard criado aqui, a gente não vai ter essa opção, mas vamos só criar aqui o Artboard para a gente passar por essa informação sem ter nenhum tipo de problema. Criamos nosso Artboard, File Export, Artboard to Files. Que aí, nesse caso ele vai exportar aqui ó, Artboard por Artboard separadamente. Tá? Na aula especial em que a gente for falar de Google Display, a gente vai dissecar esse assunto completamente. E aqui ele pergunta pra gente o destino, né? O destinator, então você coloca em browse aqui, desculpa. Você coloca em browse aqui para poder achar a pasta. Sempre que aparecer browse ali, significa que é a pasta que você tem que achar. Nesse caso, área de trabalho, ok. Coloca um nome qualquer aqui. Ele vai perguntar algumas coisas, como exemplo, Include Overlaying Areas. O que é Include Overlaying Areas? As áreas em volta. Se tiver algum objeto em volta aqui, ele vai pegar tudo o que tiver em volta aqui. Se você não seleciona, ele vai... Desculpa. Se você seleciona o Artboard Content Only, ele vai pegar só o que está dentro do Artboard. Se você colocar Include Overlap Areas, isso significa que se você tiver outros artboards ocultos, ele vai pegar a informação de todos os artboards e vai fechar o seu arquivo como se ele fosse um arquivo muito maior. Export and Select Artboard seria porque se você mantém selecionado, vamos supor que você tem 20 artboards, se você mantém isso aqui pressionado, ele vai pegar todos de uma vez. Include Background in Export. Isso significa que se você vai pegar o background ou se você vai deixar ele transparente. Beleza? Aqui você também seleciona o formato, se é JPEG, se é PNG8 ou se é PNG24, ou uns outros tem aqui, como por exemplo PDF ou PSD, que são mais raros da gente utilizar, beleza? E aí você coloca aqui em Run. Deu um sinal pra gente, significa que deu tudo certo. Isso significa que todos aqueles objetos lá já foram salvos aqui pra gente, tá vendo? A gente conseguiu salvar aqui o objeto e tá tudo certo. Uma outra forma de você salvar aqui dentro do Photoshop é você salvando direto através do Save As. Quando você vai no Save As, que é o Ctrl Shift S, o atalho para você conseguir chegar nele, você clica aqui e aí você coloca o seu formato clicando aqui embaixo, como se você estivesse salvando um arquivo do Word. Lembra quando a gente ia lá para salvar arquivo do Word? Pois é, os principais aqui, como sempre, seriam PSD, que no caso é o principal, que já fica aqui. Você também consegue salvar em PNG e você também consegue salvar em JPG. Um adendo. Caso você esteja trabalhando com CMYK, que foi como a gente falou no começo dessa aula, você não consegue salvar como PNG, você só consegue salvar como JPEG, porque é um formato para impressão. Esses outros aqui a gente raramente vai utilizar, com exceção, claro, do WebMP. Tá? Que a gente pode talvez estar salvando aí para fazer e colocar em um site. Mas, nesse caso, a gente não vai utilizar isso aqui com tanta frequência assim, principalmente quando a gente se fala ali em lançamentos e artes para redes sociais de um modo geral, ok? Estamos salvando aqui e vamos ver o tamanho desse arquivo. E por fim, um último uso que a gente tem aqui para a imagem seria a gente salvar ela por cima de uma imagem que já existe. Vamos supor, a gente tem a nossa imagem aqui.
a gente vem em File, Save As, e a gente vai selecionar alguma imagem qualquer que a gente tem aqui. Deixa eu ver, por exemplo, essa outra. Nesse caso, ela está substituindo o nome. Vocês viram quando eu cliquei em cima, ela pegou o nome daquela imagem. Você clica em cima dessa imagem, você clica em salvar. Ele vai perguntar, você tem certeza que você quer substituir aquele arquivo que já existe? Nesse caso, eu vou colocar não, porque eu não quero substituir. Mas eu poderia colocar sim. E aí, nesse caso, aquela imagem iria substituir essa daqui e essa daqui iria sumir para sempre. Beleza? Essas são as formas de salvamento principal de arquivos. Tá? Lembrando de manter o computador sempre organizado, de criar ali as suas pastas e também de organizar os seus arquivos aqui para você ter tudo certinho. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês um plugin especial para vocês conseguirem abrir arquivos da web dentro do Photoshop, porque o Photoshop não tem como você abrir esses arquivos nativamente. Mas, como bônus, ele vai de graça para vocês e depois a gente se vê lá no segundo módulo, beleza? É isso aí, muito obrigado por ter assistido, até a próxima aula, tchau!